Muito bem. Então, hoje, nós estaremos vendo já a continuidade do livro de Êxodo, tendo em vista que na semana anterior, na segunda-feira passada, nós já vimos uma introdução sobre autor, sobre a data, sobre questões mais relacionadas à parte histórica do livro de Êxodo. Então, o Êxodo, ele é uma parte do Pentateuco, é um livro do Pentateuco, que, para mim, ele tem uma grande importância em três sentidos. Primeiro, porque ele é o relato, tá? É o relato desse momento em que Israel está sendo liberto do cativeiro e está passando pelo deserto, a travessia do deserto, onde ocorre grandes acontecimentos como a aliança de Deus com Israel, o Berite. Depois ocorre as tábuas da lei, o decálogo, né? A lei de Deus e também a lei mosaica e a lei moral, né? Os códigos éticos de Israel ocorrem no período do deserto, e também o próprio tabernáculo, que é o local específico da adoração israelita, que é proposta por Deus dentro do Êxodo. Então, se nós formos definir o Êxodo, como até coloquei aqui em uma sentença, nós podemos colocar: Deus redime os israelitas, ou seja, Deus livra os israelitas da escravidão. O irmão Charles entrou, fique à vontade, seja bem-vindo. E, automaticamente, esta oportunidade, ela leva o israelita para uma nova vida, tendo em vista que estava escravo, tendo em vista que passou grande parte da construção da sua história dentro do Egito, na condição de escravidão, e agora está alcançando uma libertação, está alcançando uma redenção, e automaticamente o êxodo também vai se tornar uma literatura que ela vai ter relação com a salvação ou com o plano salvífico. Porque no Êxodo, por exemplo, nós vamos ter algumas questões pertinentes à própria salvação, como, por exemplo, a aplicabilidade do termo hebraico sozo, que tem o sentido de libertar, de resgatar. E esse termo sozo, libertar, resgatar, ele vai de encontro ao termo soteria, salvação, no Novo Testamento. Porque para o judeu, salvar significa ser liberto do quê? Do contexto, do jugo da escravidão que ele se encontrou no Egito. E com a mão forte de Yahvé, a mão forte de Deus, ele agora é retirado dessa escravidão para poder alcançar a promessa lhe feita, que é justamente feita no deserto, aos pés do cume do Monte Sinai, aonde é feita a aliança com Israel e inicia-se uma nova trajetória, uma nova vida, uma nova oportunidade, um novo tempo para Israel, para o povo judeu. Então, essa é a grande importância do livro do Êxodo. Um livro também
que vai nos apresentar grandes ações e intervenções sobrenaturais de Deus. Os milagres que ocorreram no deserto são os milagres mais expressivos que nós podemos ver na Bíblia Sagrada. Não é? São milagres que vão além da nossa compreensão humana, de como pode ter ocorrido, de como veio a ocorrer, que é uma total intervenção do sobrenatural, da ação sobrenatural de Deus sobre a esfera da própria natureza, da própria esfera física. Da própria esfera física. Agora, já passando para o próximo slide, nós vamos ver logo já, em Êxodo, no primeiro capítulo, tá? No versículo 7, se alguém tiver uma Bíblia aí aberta e puder ler para nós o livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 7, para nós vermos algo muito importante que está aí nesse versículo. Êxodo 1, 7. Se alguém tiver a Bíblia próximo, pode abrir para nós podermos já ler esse texto. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, assim foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Esse texto lido pela irmã Rita Helena, o irmão Sinomar também já chegou, seja bem-vindo. Então, esse texto lido pela irmã Rita Helena, Êxodo capítulo 1, versículo 7, ele vai reportar 400 anos. Por quê que ele reporta 400 anos? Porque é contabilizado desde o tempo em que os judeus, essa geração que saiu da terra e da sua própria terra e foram para o Egito como escravos, até agora, neste momento em que estão entrando na travessia ou na jornada do deserto. Então, esse é um período que cobre 400 anos. Tá? Claro que se nós formos parar para pensar, aqui nós temos uma geração que entrou no Egito e foi escrava, e outras gerações que estão saindo desse contexto de escravidão para entrar na travessia do deserto. E, além disso, também, há uma grande parte desta geração que entra no deserto, ou inicia a jornada no deserto, ela não vai vivenciar grande parte, ou podemos até dizer, os primeiros anos da terra prometida Canaã, porque vai se findar, além daquela geração também que vai murmurar e vai ser ceifada no deserto. Tá? Então, o deserto vai trazer também essa realidade até para a contagem dos que iniciaram a jornada para os que concluíram a jornada do deserto. Então, é uma outra questão também que eu coloco aqui, que a fim de se considerar, tá? O que fica implícito nessa preservação populacional da nação
é justamente essa questão que está proposta a partir do período de entrada no Egito para ser escravo, período que lá passam sob a condição de escravos, e depois o período em que vão alcançar a libertação para, na sequência, iniciar a jornada do deserto. Então, outra questão também é esse número que é dado por grande parte dos estudiosos da teologia bíblica e da história de Israel, de que o número da população que inicia a travessia do deserto seria aproximadamente 2 milhões de pessoas, tá? Que vão dar início a essa jornada de aproximadamente 40 anos de travessia do deserto. Vamos em frente. Outra questão importante também do livro do Êxodo é nós compreendermos a vida do líder Moisés. Tá? Moisés, como todos nós sabemos, né, aquele que foi tirado das águas, o próprio nome dele, Moshe, tirado das águas. Tá? Deus estabeleceu para ele um propósito que foi dividido em um período de 3 tempos ou 3 períodos de 40 anos. Primeiros 40 anos são os 40 anos de palácio, né? A contar do período em que ele é encontrado pela filha de Faraó às margens do rio, na sequência, levado para o palácio e durante 40 anos educado para se tornar um príncipe. Então, é um período que vai ter aulas, não só de estratégia militar, mas de toda a ciência do Egito. Era o mesmo se fôssemos comparar com o nosso contexto atual, contemporâneo, da educação atual, de uma formação acadêmica de nível superior. Tendo em vista que a educação em Israel, ela tem uma característica muito importante a ser considerada. A educação em Israel, ela tinha um período de 1 até 7 anos do menino sendo educado no próprio lar, não é? Então, no caso de Moisés, foi pelos pais adotivos, não é? Dentro do contexto do palácio, que já foi uma diferença, né? Um referencial que acrescentou a sua formação intelectual. Depois, a educação formal, que era aos pés de rabinos, para, na sequência, se tornarem os tálmides, que eram aqueles que eram escolhidos por rabinos específicos para alcançarem uma visão de mundo, de formação intelectual. Então, nesse contexto da formação que vão ter no Egito, é uma formação paralela a esse contexto judaico, porque também tinha esse mesmo sentimento de uma formação que visava lar, mestres específicos da religião, para depois um conhecimento científico. Um conhecimento científico que ia alcançar várias etapas da formação científica. Então, Moisés, quando ele alcança seus 40 anos, ele já tem uma formação de líder, não na praticidade, mas na teoria. E aí, claro,
vem a segunda etapa de 40 anos, quando ele agora vai fugido, em fuga, para o deserto de Midian, que é o período em que ele vai ter com o sogro Jetro, não é, que ainda não era o seu sogro, vai morar lá na casa dele, vai tornar-se mais tarde sogro, então Jetro, de Moisés. Moisés vai casar com a filha, uma das filhas de Jetro, e na sequência ele vai ter os seus filhos ali naquela região, e quando os filhos já estão na pré-adolescência, ele retorna para sua terra. Então, ele já tem aproximadamente 80 anos, quando é o período que ele vai iniciar essa batalha, essa disputa com o faraó agora que era o jovem que com ele foi criado. E nesse período de embates, aí tem um momento dos mais, quem sabe, emocionantes e conflitantes para a vida de Moisés, que é justamente o embate com aquele que foi tido como um irmão para ele, que foi criado junto com ele, e também o embate com os próprios contextos do palácio em que foi criado, amigos, pessoas que com ele conviveram, e agora a convivência mais íntima com a própria família, mãe, irmã, irmão, tendo em vista que já o pai não está mais presente, mas ele teve um contato com o pai antes de ir para o deserto de Midian, que o pai levou a ele até uma parte, como também ele tem uma proximidade já estabelecida com o irmão dele, Arão, que vai à busca dele no deserto de Midian e vai estar com ele nesse início de vida agora como líder, como libertador do povo, com uma missão de libertar o povo das garras de Faraó, do contexto de servidão do Egito, para a travessia no deserto. Agora sim, ele, Moisés, vai se tornar líder propriamente dito, vai se tornar também um sacerdote em vias de fato, e vai se tornar também, automaticamente, um profeta, porque vai ter momentos proféticos na sua própria vida no deserto, em que ele vai ser o portador direto da mensagem de Deus para Israel, para o povo de Israel. Tá? Então, esses estágios da vida de Moisés o construíram, constituíram quem ele foi e quem ele se tornou a cada ano no deserto. Né? Se nós formos olhar no Antigo Testamento, nós temos alguns líderes exemplares, como o caso de José, né, que foi um grande gestor, como o caso de Abrão, que se tornou Abraão. Mas, se nós formos olhar no aspecto de liderança de massa, que é muito mais complicada, o maior exemplo é Moisés. Porque liderar dentro do contexto em que ele liderou é liderar em meio a uma grande adversidade e a um complexo de adversidades que ele soube, orientado por Deus, como proceder, como conduzir e como administrar. E um dos pontos mais importantes dessa liderança foi quando ele obedeceu o conselho do seu sogro. Êxodo capítulo 18.
porque o sogro dele chegou para ele e falou assim: Moisés, assim como você está procedendo, você não vai conseguir. Você não vai alcançar resultado nenhum. Então, a partir de agora, constitui cabeças, líderes de 50, de 100 e de 1000, para que esses resolvam as causas pequenas. E as causas grandes, complexas, eles levem a ti para que julgues. A partir desse momento que ele distribuiu a sua liderança, que ele distribuiu as suas responsabilidades, aí sim a atuação dele tornou-se ainda mais eficiente e até houve uma facilidade para poder cumpri-la mediante a situação que estava atravessando o deserto. Tá? Então, isso é muito importante também de observarmos. Uma outra questão também que nós temos agora a observar é o confronto com o seu, vamos dizer assim, irmão de criação, agora Faraó, não é? Que é um confronto espiritual e emocional ao mesmo tempo. Confronto espiritual porque ele vai ter que batalhar e travar uma batalha contra as estruturas religiosas oponentes à religião de Israel e à fé de Israel e ao Deus de Israel. E um confronto emocional, porque ele vai ter que enfrentar aquele a qual foi criado com ele e que eles tinham laços emocionais muito bem estabelecidos, não é? Tinham convivido, tinham, inclusive, guerreado algumas batalhas juntos, tinham sido construídos, formados juntos, e agora estão cada um por uma causa, cada um por um propósito. E claro que Faraó tentou de toda forma dissuadir a Moisés, retirar Moisés do foco e do projeto que Deus lhe tinha colocado sobre os seus ombros. E Moisés se manteve totalmente comprometido com Deus, não aceitou de nenhuma forma, nenhum meio, as propostas e as artimanhas sutis do Faraó, venceu a todo esse conflito emocional e conflitos que surgiram desses embates e foi vitorioso dentro de toda a batalha, contenda que ele atravessou. Então, isso foi muito importante para que ele conseguisse alcançar o projeto e cumprir o projeto estabelecido por Deus sobre a vida dele, de tirar esse povo da condição que se encontrava, de escravos, libertá-los e não só libertá-los, mas conduzi-los como líder no deserto. Esse momento foi um momento também que eu posso considerar de uma terceira formação, porque aqui Moisés é formado na experiência da batalha espiritual e na experiência da batalha emocional. Aqui ele é preparado emocionalmente e preparado
na dimensão e redimensão da sua fé, para poder alcançar o entendimento do que é perseverar, persistir e permanecer no propósito de Deus, para aí sim sair com o povo para a jornada do deserto. Depois, agora, quando nós já estamos entrando em Êxodo, capítulos 7 até o capítulo 12, nós vamos ter o momento das pragas no Egito. Esse é o momento das grandes marcas da libertação do povo do Egito. É o momento também das manifestações sobrenaturais de Deus. E é o momento também em que o Deus de Israel, o Yahvé, manifesta a sua supremacia, soberania e poder, declarando quem é para todo o contexto de magia que desafiava a Moisés e a Arão e ao povo de Israel, que eram os magos do Egito, que eram conduzidos e liderados por Faraó, para debaterem, confrontarem, resistirem, ou tentarem resistir de uma forma totalmente frágil, vulnerável, sem nenhuma força e nenhuma ameaça ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus de Israel. A primeira praga que vem é a praga do rio Nilo tornar-se em sangue, literalmente. Não é? Literalmente, o rio Nilo torna-se sangue e é algo que há de voltar a acontecer quando estiver próximo o arrebatamento da igreja, porque em Apocalipse também está registrado que no derramamento das taças da ira do Senhor, quando uma das taças a terceira taça for derribada, as águas do Nilo e do Eufrates tornar-se-ão em sangue. Então, nesse momento, essas águas que eram as águas que mantinham hidrograficamente o Egito, agora estavam totalmente tornadas imundadas por sangue. Com isso, claro que os egípcios entraram em um colapso e, como sabemos, Faraó manda chamar Moisés, há o diálogo, há o pedido, Moisés ora a Deus e Deus vai suspender a essa praga. Mais tarde, claro, depois do êxodo alcançado, Faraó endurece novamente o coração, aí vem, então, todo o momento de um segundo entrave, quando Moisés volta à presença de Faraó e fala que agora Deus há de enviar rãs sobre toda a terra do Egito. Né? E Faraó, da mesma forma, manda chamar a Moisés, Moisés intercede para com Deus, Deus suspende a praga e, nesse momento, novamente, Faraó não se arrepende, fecha o coração, e aí vem Moisés pela terceira vez e anuncia agora a terceira praga, a praga de piolhos, em que o pó da terra do Egito se tornou em piolhos, e houve uma evasão de piolhos de uma tal forma de que eram nuvens de piolhos vindo sobre a terra. Então, uma outra questão interessante é que essas três primeiras pragas
Israel experimentou junto até para testar a Israel. Foram testes para Israel também. E nesse momento aqui, ocorre a mesma condição de Faraó chamar a Moisés, Moisés interceder, depois que a praga é suspensa, ele endurece o coração e Moisés volta à presença dele, e aí agora são pragas que iniciam somente para o Egito e não vão alcançar Israel, ou o povo israelita. E aí vem a praga das moscas, depois vem a praga das pestes sobre todo o gado do Egito, e das mesmas formas, a cada praga que vem, Faraó não vai ceder totalmente, cede só de aparência, para Moisés poder interceder, e depois ele retorna a endurecer o coração, e assim vai sucessivamente a cada praga que vem vindo, a praga das úlceras, a praga do granizo, a do gafanhoto, a da escuridão, e por fim, depois já de 9 pragas, de 9 disputas, de 9 embates entre Moisés, Arão e os magos do Egito, aí vem o momento final, aonde Deus agora vai ferir a parte principal, não é? Vai ferir o que move o coração, vai ferir aquilo que leva a pessoa a dizer agora chega, que é justamente a morte dos primogênitos. E quando ocorre essa morte dos primogênitos e o próprio filho de Faraó vai ser alcançado, aí é a hora de que não só ele se encontra sem forças mais para resistir, como também a pressão externa de todas as famílias que vêm contra ele, e aí ele vai deixar Moisés e todo o exército de escravos e todo o contingente da população de escravos saírem, serem libertos. Só que é uma libertação também, vamos dizer assim, momentânea, porque quando eles estão próximos ao Mar Vermelho, que eles olham para trás, lá vem o exército de Faraó. Mas daí é o momento em que Deus dá ordem para Moisés. Moisés, aponta a sua vara, o seu cajado para as águas do mar, aí o mar se abre, o exército, o contingente de toda a população de Israel que está com Moisés passa a seco, um grande milagre físico que ocorre, e quando já alcança outra margem, e que já o exército de Faraó estava dentro desse contexto do mar, o mar se fecha e o exército de Faraó é sucumbido, e Faraó irá retornar para sua casa, para o seu palácio, para a sua cidade, totalmente fragilizado, sem exército, sem moral e sem forças para prosseguir. Sim, Mocinomar. O Mocinomar vai falar que ele não acredita nesses milagres, que isso tudo é... Do Senhor para todos. Senhor. Muito pelo contrário. Muito mais. A pergunta é o seguinte: o senhor tem uma ideia de quanto tempo levaram essas pragas, da primeira à última? Na verdade, boa pergunta, Mocinomar. Na verdade, Mocinomar, vamos calcular uma coisa. Primeiro, nós não podemos contabilizar o Cromos, as 24 horas do nosso tempo humano. Vamos entrar aqui no Kairos, o tempo de Deus. Então, dentro da proposta do tempo de Deus, do Kairos, eu acredito que cada praga dessa, o período dela, pode ter ocorrido 3, 4, 5, até uma semana, para justamente ferir
o brio de Faraó. Pragas como, por exemplo, a das moscas. Não era só vir ali uma multidão de moscas, tomar conta de toda a esfera do povo, mas era também uma outra proposta, era uma proposta de avassalar a terra, deixar mesmo, sabe, sem condição de sobrevivência. Porque durante um dia, se fosse só um dia, eles mesmos não iam se tornar tão afetados. Porque quem vai, por exemplo, digo isso um dia por quê? Porque quem mora, por exemplo, o ribeirinho que mora lá no Rio Amazonas, tá? Ele convive com carapanã, que é muito pior que mosca, de sol a sol, de dia a dia, e não morre. E o carapanã é uma experiência que eu já tive, das mais complexas que tem. O senhor está dirigindo um culto lá numa região que tem carapanã, é uma maravilha. Por quê? Porque o carapanã está no nariz, o senhor está cantando o hino lá, o carapanã vai cantar junto com o senhor no nariz. Aí abriu a boca para ler a leitura da Bíblia lá, aí o carapanã entrou na boca. Então, olha, não queira pensar o que é viver em um território de carapanã. No caso das moças, por exemplo, tem a decomposição dos alimentos, né? Decomposição de alimentos, a decomposição de animais, o cheiro. Então, tudo isso vai envolver. Mas eu acredito que não foi um dia, foi um período. São períodos que ocorreram para justamente causar mesmo uma desestabilidade não só na sociedade, mas no próprio governo de Faraó, porque o próprio palácio, com toda a sua imponência, fosse afetado. Não tivesse de correr. Professor, Faraó ele foi atrás do povo porque ele arrependeu, porque ele queria matar eles. Não, porque, claro, que ele queria matar. O faraó, quando ele perde o filho, ele passa o período do luto, mas depois ele cai em si. Olha, não vou... Quê? Olha tudo que aconteceu com o meu povo. Olha o que aconteceu com a minha casa. E eles vão sair vão sair assim de barato, assim, de boa, assim, agora? Não, vamos vencer essa batalha também, vamos para a guerra agora. Só que ele não contava com o que aconteceu, né? Que ainda teria algo maior ainda para acontecer de livramento para o povo, que ele assistiu, e a perda do próprio exército dele. Então, quando ele volta para casa, ele volta agora só ele. Ou seja, o reinado dele ficou totalmente à mercê dos inimigos também. Sim. Na verdade, Israel, aí aqui está uma coisa muito importante para pensarmos. Por que Israel ou os judeus suportam tanto batalhas? Porque foram criados nesse sistema. Forjado. Foram forjados nisso. Então, Israel nunca parou de guerrear? Nunca. É a nação que mais guerreou na história da humanidade? Então, essas guerras que acontecem aí, que acontece não só hoje, acontece desde que nós éramos criança, e que também nossos pais eram crianças, e que outras gerações anteriores à nossa eram crianças, já tinham essas guerras, e essas guerras nunca vão ter fim. Pastor, você perguntou uma coisa que sempre me incomodou aqui nessa questão do Gênesis. Se você vê lá, desde o momento que Moisés chega para pedir a libertação do povo, a Bíblia fala que o Senhor, Deus, endureceu o coração de Faraó e não deixava o povo ir. Como se não fosse simplesmente a opinião dele. Deus queria
que ficasse, queria que passasse por todas essas experiências. Conseguem entender o meu questionamento? E foi o que eu falei, justamente. Não sei se você já estava na aula, eu falei isso aí agora, que esse momento aqui foi o momento que forjou Israel e principalmente forjou a liderança de Moisés. Moisés, antes desse período, era um, depois era outro. Aqui que a fé de Moisés vai ser provada. Estava sendo preparado, né? É aqui que não é, mas ele tem 80 anos, mas para aqui. 40 anos na comodidade do palácio. Outro 40 anos na comodidade do sogro. A família. Outro 40 anos na comodidade do sogro. Vivendo lá nas dependências do sogro com todo o amparo. Agora é que é o momento da batalha, que ele vai ter que mostrar que é líder mesmo, que vai ter que mostrar e vai viver o que Deus falou para ele. Agora é a hora de você colocar em prática. Não é só, eu vou ser líder, fui escolhido por Deus. Não, agora é que vai ser que tem que mostrar isso aí agora na prática, na vida, na experiência. Primeiro que ele passou a experiência emocional, porque guerrear com o faraó não era o faraó, era o irmão. Era o irmão. Porque ele não conhecia Arão. Ele não conheceu Arão, não conheceu Miriam, ele conheceu foi o faraó, porque foi criado com ele. Quando foi conhecer Arão, Miriam e os outros irmãos dele, ele já era homem formado. 80 anos. Então, agora é um conflito emocional, é um conflito que não envolve só questão de irmão, mas que envolve questão mãe, pai, adotivo, toda a família, a sociedade com que ele viveu, de pessoas que serviram a ele, que trabalharam com ele, que foram servos dele durante os 40 anos, agora adversários. Então, esse endurecimento do coração de Faraó foi uma ferramenta útil na mão do Senhor para... Sim, uma estratégia, um elemento utilizado por Deus para formar. Deus utiliza o contrário para nos aperfeiçoar. Tem momentos que você não entende o porquê, mas são esses momentos que nos aperfeiçoam. E até para que o povo mesmo de Israel voltasse a reconhecer Deus, né? Os 40 anos, 400 anos de silêncio afastou bastante o povo da sua própria fé, né? Então tinha um propósito também com o próprio Israel. Eu passei um período na minha vida na própria selva amazônica que eu não entendi o porquê, mas quando eu cheguei na África eu fui entender o porquê. É uma preparação. Então, existem momentos que são totalmente que a pessoa fala, não é Deus, aqui é o diabo. Não, Deus permite que isso aconteça. Deus usou a mula de Balaão para falar. Por que não pode usar um faraó com o coração endurecido para formar um Moisés? E um Israel. E um Israel. Principalmente um Israel. Porque essas 3 primeiras pragas Israel viveu. E certamente essas 3 primeiras pragas foi a maior murmuração da história que Moisés ouviu foi agora. Olha aí, olha aí, falou que ia nos libertar, e aí agora chegou aqui com essa conversa, e olha o que está acontecendo conosco. Esse período aqui, foi o período negro, escuro, sombrio para Moisés, por causa do próprio povo dele que não acreditava nele, que se voltou contra ele.
liderar 2 milhões de pessoas num deserto, na condição como ele liderou. Só Deus. Só Deus mesmo. E sem nenhuma condição, vamos dizer assim, de estrutura social, cultural. Ele tinha estrutura cultural, social, mas o povo não tinha. Quem estava com ele, alguns tinham formação, porque alguns tinham vindo do palácio e foram acompanhar ele, porque se converteram e se tornaram membros da comitiva. Não é? Mas grande parte era escravo, sem direito a nada, sem conhecer nada. Totalmente ignorantes, né? Mas ainda existia uma cultura tribal, que eles ainda obedeciam aos líderes tribais de cada tribo, né? Então, vamos dizer, ele não falava 2 milhões de pessoas, ele falava aos líderes. Mas até o Êxodo 18, até Jetro chegar e dar um conselho para ele quis tornar-se o grande líder ali sozinho, né? Para depois, então, chegar o momento que Jetro falou, não, peraí, assim você não vai conseguir lugar nenhum. Tá. A Leila tocou num ponto aqui que eu achei interessante. As tribos em territórios foram divididas bem depois, lá em Canaã. Sim. Mas já existia uma divisão familiar, cada filho ali formou a sua tribo, né? Sim, já havia os seus cabeças. Exato. Moisés, na verdade, não é Josué. Moisés já deixa tudo montado, tudo estruturado organicamente para Josué só colocar em prática. Porque quando Josué vai distribuir as terras, já havia toda uma estrutura de uma confederação tribal. No caso, eu estava me referindo lá ainda no Egito. Eles já eram mais ou menos divididos entre tribos. Sim, eles já chegaram com essa estrutura. Mas eu digo que Moisés só foi fazer essa divisão de responsabilidades, de distribuir as suas tarefas e nomeando novos cabeças e líderes para conduzir essa atividade a partir do Conselho de Jetro, Êxodo 18. Delegue, porque você não dá conta, não. Não, e isso é uma lição para hoje. Aquele líder que quer ele sozinho fazer sabe, aquela liderança que ele acha, não, o dia que eu morrer, acaba tudo. Não é assim. Não é assim. Mau líder, né? Tem que ter liderado. Eu já convivi com esse tipo de situação na minha própria casa, porque meu pai teve um tempo que ele era presidente, que ele achava... Meu pai teve um tempo que ele era presidente, só para vocês terem uma ideia, que ele queria presidir o campo, ser o líder do coral, o líder da banda. Aí eu me lembro, eu tinha o quê? Uns 8 anos, e teve uma convenção lá na igreja onde meu pai era o presidente, foi escolhido para ser um local da convenção. E ele se sobrecarregou de tudo sozinho, assim. E aí, faltando 2 dias para a convenção, que era na igreja onde ele era presidente, ele inventou de fazer um ensaio geral. Coral, banda e orquestra de todo o campo. De ir para a sede e ele ia reger coral, banda, orquestra, igreja, tudo. Meu amigo, teve um derrame lá em cima do púlpito. Princípio derrame. Um labirintite. Teve um labirinto, caiu lá tal. Resumo da história, a convenção ele ficou no hospital.
Então, a pessoa, meu amigo, não pode querer dar um de Ironman que não existe líder Ironman. Você tem que aprender a dividir as responsabilidades. Você não pode ser sabe, procurar, eu sou o presidente, então aqui. Não, amigo, seu lugar é só aqui, ó. E aí os outros, e vai distribuindo tarefa. Senão você não vai a lugar nenhum. Né? E é isso que tem que fazer hoje, né? Hoje, muito mais. Né? Com as ferramentas que temos hoje, está muito mais fácil liderar. Mas, para alguns presidentes, isso aí é algo impossível, né? Algo impossível. Agora mesmo, semana passada, um pastor lá do Pará, que eu conheço muito, muito amigo da minha família, ele jubilou e passou para o filho. O filho estava em condições, certinho, já estava já atuando como o vice-presidente, desenvolvendo um trabalho muito grande já. Aí ele jubilou e passou para o filho. Uma semana depois, ele foi lá no filho e pediu para o filho abrir um campo lá para ele presidir, porque ele não aguentava ficar em casa sempre estar presidindo. Então, tem umas coisas, então, que, sabe, é complicado. A pessoa não aceita perder o trono. Não é essa a verdade? É essa a verdade. Muito bem. Monte Sinai. Este é o local que marca o êxodo. Porque o Monte Sinai, nós vamos ter o principal acontecimento, que é o Berite. O Berite é a aliança, o pacto que Deus vai fazer com Israel e que vai ser algo extraordinário, porque Deus vai convocar Moisés para subir ao cume do monte, vai se revelar parcialmente para ele, vai entregar para ele as tábuas ou os estatutos da aliança, o código, o decálogo, o código da lei dos 10 mandamentos. E quando ele volta, ele encontra Miriam e Arão seduzidos pelo povo, adorando a bezerros de ouro. O que acontece aqui? Arão rebelou-se, Arão traiu o irmão e traiu a própria chamada, o próprio ministério de sumo sacerdote. Eu diria o seguinte: Arão foi pressionado e não suportou a pressão. O povo veio sobre ele de uma tal forma que ele não suportou a pressão. Ou eu concordo com o povo, ou vou ser morto aqui. A única saída que eu tenho é concordar. E aí ele concorda, né? Ele cede à pressão. E no ceder à pressão, ele trai a Deus e ao próprio irmão dele, né? E claro que ele vai ser castigado, mas o castigo maior vai vir sobre Miriam, porque Miriam vai escarnecer, vai rir e vai ser sentenciada com uma lepra, e aí vai ser
retirado até do convívio do povo, né? Vai ser apartado para uma região que é tipo um segregalismo, né? Para justamente não contaminar ou não vir a contaminar o resto do povo. Então, é um momento também que é feita a aliança, Deus vai convocar o povo para ele, vai dizer, a partir de hoje, vocês são meu povo, eu sou o vosso Deus, mas vocês, para que isso aconteça, têm que cumprir a lei, têm que cumprir os meus estatutos, têm que cumprir a risca, os mandamentos. Se vocês cumprirem, eu vou ser o vosso Deus. Se vocês forem fiéis, eu vou ser o vosso Deus. E Deus também é um momento em que ele vai utilizar Moisés, mais uma vez, para como um profeta e agora como sacerdote, porque Moisés que vai autenticar com o sangue de bodes e de touros essa aliança, depois lançando o sangue que está no bacio sobre o povo. Então, essa aliança é uma aliança selada pelo sangue de bodes e de touros, não só sobre ela, sobre também o povo, até uma tipologia, ou tipificando ao sacrifício expiatório de Cristo, como fala o escritor da carta aos Hebreus. O escritor da carta aos Hebreus faz um paralelo com esse acontecimento lá em Hebreus capítulo 9 e 10. Então, esse é o momento também profético que está acontecendo no Monte Sinai. Profético que acontece no Monte Sinai. Relacionado com o plano de salvação de Deus, não só para Israel, mas para todas as nações. E, depois do Sinai, nós vamos ter também um momento marcante do pacto da lei, de toda a entrega da lei, isso eu já falei, do compromisso da lei, de cumprir a lei, e na sequência, que é esse que eu vou colocar aqui, os propósitos da lei. Por que a lei? Por que Deus vai tratar e conduzir o povo, o seu povo escolhido, o povo eleito por ele, para ser sacerdócio real, povo santo, povo adquirido, vai conduzir esse povo pela lei, não pela graça. Por que agora é lei e não graça? Primeiro, porque se colocasse a graça aplicada aqui, não haveria liderança. Não haveria ordem. Imagine uma benevolência de Deus em todas as circunstâncias, situações que tivesse acontecendo no deserto, da dimensão da graça, agora. Agora era um momento que Deus tinha que chegar, não, olha, vocês têm que ter regras, normas para viver em sociedade, regras, normas para viver em comunhão comigo, regras, normas para viver em família e regras, normas para servirem como liderados de Moisés. Aí até tinha, claro, a lei mosaica, que era uma estrutura de lei cultural e sanitária, principalmente, para questão de saúde de uma vida no deserto. Tudo isso também foi pensado e foi projetado como lei. Não era só a lei do Decálogo, era a lei moral, era a lei mosaica e era também a lei cerimonial. Eram conjuntos de leis, né? Eram conjuntos de leis. E aí, claro, eu coloco aqui 3 questões importantes.
proporcionar uma norma moral, uma ética, um comportamento, demonstrar a santidade de Deus e mostrar à humanidade que o seu estado de pecaminosidade, transgressão, teria agora que ela passar por regras para viver. Teria agora que ela cumprir toda uma normatividade para poder se encaixar dentro do padrão que Deus tinha estabelecido e queria que eles viessem a cumprir, a desenvolver na vida deles. Agora é a hora de cumprir um padrão proposto por Deus. Por isso da lei. Então, essa era a razão da lei. Imagine, sem a lei, como que seria essa situação no deserto. Sim, Monsinomar. Vamos só, como se diz, parafrasar, né? Vamos imaginar. Se você não tem um aspecto punitivo, ninguém cumpre a lei. Se você não pagar a multa, você passa correndo na lombada, não é? Ué. Aí eu estava falando com a Leila aqui. Quando Moisés subiu lá para o monte para receber a ordenança dos 10 mandamentos e tudo mais, ele levou quanto tempo? 30 dias, se não me engano? Quase 40 dias. Quase 40 dias. Se Deus quisesse, ele fazia em 5 minutos, não fazia? Mas foi uma oportunidade, um tempo que sobrou para o povo se rebelar. E isso ficou muito claro posteriormente para o povo que vai ter punição. E teve para aqueles rebelados, né? Então, aí entrou o temor de Deus, do meu ponto de vista, né? As pessoas até então tinham conhecido a bondade, o extraordinário de Deus, mas não o Deus que cobra do seu próprio povo também, né? Agora, com o advento da lei, eles já têm, peraí, tem que obedecer. E uma questão muito importante, sabe, Monsinomar? Eu até depois vou enviar para vocês, se vocês quiserem. Eu até gravei uma aula hoje sobre esse assunto para alguns alunos meus que fazem mestrado, que a estrutura jurídica de Israel tornou-se uma forma de vida que ela foi a base propulsora da cultura judaica. Por isso que veio o Talmud, que era uma estrutura de leis de 613 mandamentos. Depois veio os mitrashins, que eram as interpretações ou os comentários da lei. Depois veio a Guemara, que era a lei jurídica pautada na lei mosaica, que, na verdade, essas estruturas, que mais tarde foram até denominadas de tofetãs, eles tornaram-se a base propulsora para compreender a cultura judaica, que é uma cultura que você, chegando em Israel, você vai ver uma cultura que ela segue um padrão de zelo, de uma sagralidade, a partir não só da vestimenta, não é só a forma como se veste, mas a forma como se sentam na mesa da refeição, a forma como são gratos pelo dia, pelo pão, como consideram-se sagrado o ato da refeição, como é cumprido todo um ritual para o casamento, todo um ritual para questões sociais, festivas. Então, se você for ver, é um povo que você entra ali, você vê que é uma outra realidade social, onde há uma ética, que seria a ética judaica,
que é referência de separatismo para as outras culturas que vivem aqui na sociedade do Ocidente. Seria quase que uma cultura milenar, separatista e totalmente contraditória, mas que você vê que eles seguem isso porque até hoje, para eles, aquilo ali é sagrado. E se quebrar qualquer que seja item desses mandamentos, dessas leis, a punição, até hoje, ela é muito pesada. É uma forma de vida regrada que eles têm de medo, de temor. Né? Nós usamos o nome de Deus, né, em vão. Nós usamos o nome de Deus em vão. Eles são proibidos de usar o nome Yahvé. Yahvé é um nome que só pode ser usado na sinagoga. O homem com quipá, a mulher com véu. Senão, não fala. Fala Hashem, fala Adonai, mas não fala Yahvé. Yahvé é sagrado. Se eu falar em público, só posso ser consumido. Existe até hoje esse temor, né? Agora, uma coisa que eu sou contra e não concordo, é judaizar o cristianismo. Eu falei isso esses dias atrás. Judaizar o cristianismo. Porque tem muitas igrejas hoje judaizando o cristianismo. Pastores, né, usando estola, usando quipá, né? Aí coloca lá uma roupa judaica, vai para o púlpito agora. Ué, que isso, irmão? Você não está em Israel e nem é judeu, e nem está sob a lei. Se deixar, vão circuncidar. Não, tem umas coisas aí que está acontecendo na igreja hoje, brasileira, que estão achando que estão vivendo a verdadeira religião, mas estão fazendo vexame. Vamos em frente. Depois do decálogo. Então, a importância do decálogo e o seu significado. A importância, primeiramente, é que o decálogo se constitui não só dos 10 mandamentos, mas se constitui o centro da vontade de Deus para Israel. No sentido de conduta, no sentido de moral e, principalmente, no sentido de separar, de santidade. O termo kadosh, santo, é o termo aplicado nesse decálogo. Padrão para você se tornar santo e ser santo como eu sou santo é observar os meus 10 mandamentos. Observar e ter a sua vida de acordo com esses 10 mandamentos. Então, o significado seria a forma ou o padrão de Deus para o seu povo. Padrão de Deus para o seu povo. 10 mandamentos, 10 ordens, que são os 10 pilares para uma vida conforme Deus requer o seu povo. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, e assim vai. Não adulterarás, e assim vai, né? Sim,
Uma curiosidade. Na opinião do senhor, Deus escreveu nas tábuas com as próprias mãos, como é dito? Ou Moisés cunhou a escrita nas tábuas? Não, Moisés cunhou a escrita nas tábuas. Existe o antropomorfismo e o antropopatismo, mas são meios de você dar ações humanas e sentimentos humanos a Deus. Eu Só pergunto que Deus é porque inúmeras vezes já vi pregadores em púlpito dizer que Deus, com os próprios dedos, com raios, Aí, escreveu. você pode usar o Antigo Testamento, utiliza-se, a Bíblia toda utiliza-se de antropomorfismos e antropopatismo. O antropomorfismo é dar forma humana a Deus. Deus é espírito. A mão de Deus, Deus não tem mão. A cabeça de Deus, não tem cabeça. Os pés de Deus, não tem pés. E os olhos de Deus, não tem olhos. A boca de Deus, não tem boca. Antropomorfismo. O antropopatismo é sentimentos humanos a Deus. Deus não tem os mesmos sentimentos humanos. Ele é sagrado, ele é puro, é perfeito. Ah, mas o homem também ama, e ele ama. Mas o amor de Deus é incomparável e não pode se comparar com o amor humano. O amor humano é um amor egoísta. Não é? Não é um amor perfeito. O amor humano é um amor perfeito. Você ama quem te ama. Essa é a verdade, não é? Ou você ama o seu inimigo? Não ama. Não vem dizer que ama que não ama. A verdade é dura. Fala, Charles! O Charles não está falando hoje, irmão. O que aconteceu com o Charles? E a Miriam, hein? Cadê a Miriam, hein? A Miriam tem aula? Eu acho que a Miriam não está mais em aula. E irmã Rita? Estou aqui. A irmã Rita está aí, ó. Irmã Miriam, está aí? Ué. Estou aqui hoje, estou anotando. Só anotando. Hoje já está só no relatório. Charles. O Charles foi arrebatado, pessoal. Estou aqui também, estou fazendo uma anotação, irmão. Aí, ó. Vamos lá. Agora vem o momento do tabernáculo. O tabernáculo, antes de começar a falar sobre ele, eu vou falar uma coisa muito importante. O tabernáculo não foi e não pode ser comparado com o templo. E nem com a sinagoga. E nem os elementos ou mobiliário do tabernáculo comporem o mobiliário da igreja ou do templo hoje. Entendamos o porquê. Primeiro, o povo estava lá no deserto sem um local específico para cumprir a adoração, que compreendia um ritual de sacrifícios e que compreendia as festividades sagradas e que compreendia também o momento em que Deus falaria com o seu representante, o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote transmitiria essa mensagem para o povo. Então, o tabernáculo era um lugar santo e era um lugar para ofertar os seus sacrifícios e para também celebrar nos dias de festas
culturais, e claro que eram festas culturais da cultura judaica, mas também que eram consideradas sagradas. Tá? Que eram também consideradas sagradas. Muito bem. Agora, como era esse tabernáculo? Ele possuía 4,5 metros de comprimento, 4,5 metros de altura, 4,5 metros de largura, e claro que havia toda uma estrutura interna, que nós vamos ver no próximo slide. Aqui estaria a parte dele por cima, a foto dele por cima, como que ele era, como que era visto, não é? Por cima, e como que também era dividido. Então, um mapa interno, para nós compreendermos a sua distribuição. A porta aqui era uma porta extensa, por mais 10 metros, para justamente dar oportunidade à entrada do povo, que ficaria reunido nos dias de sacrifício, como Yom Kippur, no pátio. O pátio era o local para a congregação. A congregação não poderia ultrapassar o pátio. O altar do sacrifício, só quem poderia vir até ele era o sacerdote e os levitas. Os levitas para limpar o altar, retirar as gorduras dos animais sacrificados e limpar aquela estrutura ali e remover a cinza para o altar, para colocar ela no altar de incenso, para que ao sair o incenso da cinza, se o aroma fosse suave, era evidência, sinal de que o sacrifício tinha sido aceito por Deus. A pia, claro que o altar, depois que o sacerdote cumpria o ritual do sacrifício, oferecia o sacrifício, ele via para a pia, para lavar suas mãos, seus pés, para aí poder entrar no lugar santo, onde tinha o candelabro, o amemorá, o altar do incenso, onde colocava as cinzas do resto do sacrifício. Depois, a mesa dos pães da preposição, com 2 colunas de 12, para tipificar as tribos de Israel e os patriarcas. E depois também vinha aí o véu da separação, né, para aí entrar no lugar santíssimo, onde tinha a Arca da Aliança, que era um móvel todo feito de ouro na sua forma externa, né? Era madeira, forma externa, ouro, né? Para depois vir a madeira, era o cedro do Líbano, vinha o ouro para cobrir a parte externa, por cima vinha o propiciatório, que era tipo uma tampa, que tinha a figura de 2 serafins com as suas asas, uma batendo sobre as outras, com seus olhos, um à frente do outro, para significar a santidade de Deus e a supremacia, e a voz de Deus era ouvida por sobre a arca, e o sumo sacerdote aqui entrava, então, para interceder pelo povo, ouvir a voz de Deus, para depois sair e vir aqui no pátio transmitir a mensagem oriunda de Deus para o povo. Tá? Então, os utensílios já estão aqui. O altar do holocausto, dos sacrifícios, que tinha a proposta de ser um móvel, um elemento de mobiliário com um fim, com um propósito, que era justamente servir para as ofertas de sacrifício de animais serem ali oferecidas e queimadas, não é? Lembrando que a gordura e uma parte da carne ficava para sustento do sacerdote.
a bacia de bronze, que era onde ficava as cinzas, que era o altar do incenso, né? A mesa dos pães da proposição, para, na sequência, aí tínhamos a memorá, o candelabro de ouro, tipificando a iluminação e a presença do Espírito, o altar, aqui a bacia de bronze para lavar as mãos, o altar do incenso para demonstrar a aprovação do sacrifício, e a arca da aliança, que era, no caso, o móvel mais significativo e importante deste contexto todo aqui do tabernáculo. Tá? Sim. Fala, irmão Sinamar. Eu tenho duas curiosidades específicas em dois desses objetos. Primeiro, ali onde queimava o holocausto. Esse fogo era um fogo natural ou era um fogo divino? Era Deus que mandava esse fogo? Ele era um fogo natural. Por Porque quê? a Bíblia diz em Levítico 7, capítulo 7, Levítico 7, versículo 7, se eu não me engano, o fogo arderá continuamente e não se apagará. Ou seja, os levitas tinham a tarefa de manter esse fogo aceso, colocar a lenha continuamente debaixo do altar para o fogo não apagar. Para sempre o fogo manter-se aceso para queimar o sacrifício. Lendo ali esses sacrifícios, você percebe assim, um volume de carne muito grande. Um boi inteiro, um carneiro inteiro. Para justamente, aí tem uma questão que nós vamos estudar um pouco mais à frente, nós vamos estudar na próxima aula, para justamente servir, quando nós até entrarmos em Levítico, também vamos estudar sobre isso, para servir de sustento para o sacerdote. Porque o sacerdote e o sumo sacerdote, o sacerdote e os levitas não tiveram herança. Sim. Quando eles entraram lá em Canaã, automaticamente não tinha herança. No deserto também não tinham direitos de uma herança e uma propriedade como tinham os demais tribos. Então, os filhos de Levi, no caso, a descendência de Arão, cabia a eles serem mantidos pelas ofertas que vinham ao tabernáculo. Ofertas e dízimos que vinham ao tabernáculo. A carne, o resto da carne, por exemplo, chegava lá um boi. A gordura daquele boi, uma parte daquela carne, era para sustento desse exército de levitas, de também sumos sacerdotes, sacerdotes. Na sexta aula, quando nós estivermos falando sobre Levítico, nós vamos estudar sobre isso, sustento do sacerdote. E também, não só a carne, mas aí temos a oferta de cereais, que também eram cereais, temos a oferta de outras ervas, que eram também para servir aos sacerdotes também, com a questão da alimentação, com a proposta da alimentação. Não é? Não só para alimentação, mas também para a própria forma de vida, porque certamente para terem um ganho, um dinheiro em mãos, vendiam também uma parte desses animais para poder manter suas despesas pessoais. Certo. Então, voltando ali, o fogo era um fogo natural, que queimava boa parte desses animais, que eu ainda não ia dizer. Aconteceu de morrer uma vaca minha. Com gasolina e diesel, você não consegue queimar, não. Não, essa aí é queimar uma parte, que era parte do sacrifício. Entendamos o seguinte,
Não era o boi inteiro colocado sobre o altar. Era uma parte da carne que era colocada ali para ser queimada. Inclusive, E essa quais as parte... partes, quais os pedaços, né? Essa parte, então, a cinza dela é que seria depois levada para o altar de incenso. Ainda na minha pergunta sobre o fogo. Bom, era um fogo natural. E o fogo que consumiu os filhos de Arão, quando eles colocaram um fogo estranho no incenso ali e tudo mais? Isso foi um fogo natural ou foi um consumir de Deus mesmo? Um consumir de Deus. Ali foi um caso de consumir de Deus. O mesmo que aconteceu com os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Teve momentos em que Deus agiu, ele próprio. E teve outros momentos que era, no caso do tabernáculo, toda uma estrutura de rituais, que, claro, Deus ali especificou em Êxodo, 3 capítulos ele tirou para explicar como que devia ser as cerimônias, como que devia ser a oferta, os sacrifícios, como que deveria ser todo o procedimento dentro do tabernáculo, e até como deveria ser construído, ungindo a Uri e Bezaliel como arquitetos. Muito claro. Bom, ainda temos 13 slides para a aula de hoje. Depois, nós temos aqui, nesse último, ou melhor, temos um slide ainda, a distribuição das tribos dentro da estrutura do acampamento e tabernáculo. O tabernáculo ficava no centro, lembrando que a cada região que o povo parasse, ficasse ali, vamos supor, 1 mês, 2 meses, 3 meses numa região, o tabernáculo era montado, terminou o tempo de estadia naquela região, era desmontado todinho e os levitas iam levar nas costas. Era levado nas costas. Não tinha carrinho de mão, nem carrinho de carroça, não, era levado nas costas toda essa estrutura pelos levitas, e lá onde chegavam, montavam tudo novamente. Então, tinha um trabalho bem pesado levita, ao contrário de hoje. Na aula de Levítico, eu vou dar uma surra nos levitas, que vai ter levita que vai se converter nesse dia. Porque hoje tem levita que ele fala, sou levita, mas ele não está dentro do contexto do que era realmente um levita. Se você for estudar o que é realmente um levita, aí você vai dizer que não é mais levita. Porque será que os levitas de hoje carregariam durante quilômetros todo um peso de um tabernáculo nas costas? Hein, Monsenhor? O que você acha? Os levitas de hoje faziam isso? Esse peso seria até leve para carregar. Difícil era manter o grau de pureza que era exigido para eles. O grau de pureza, de submissão, de prontidão. Então, aqui depois vinha a distribuição das tribos. A região norte, que dava para a parte norte do tabernáculo e norte do acampamento, estavam as tribos de Asser, Naftalida. A oeste estavam as tribos de Manassés, Benjamim e Efraim. A leste estavam as tribos de Isacar, Zebulon e Judá, né? E depois também tínhamos ainda aqui, já, vamos dizer assim, a leste, ao sul, Ruben, Simeão e Gad. Né? Lembrando que Judá e Efraim se tornaram o reino do sul, e as demais, depois, na divisão dos reinos, tornaram-se as 10 tribos do reino do norte. Tá?
Então, essa estrutura, ela foi uma estrutura até entrar em Canaã. Depois, aí teve a divisão a divisão dos territórios lá em Canaã, né, das cidades, na confederação tribal, para depois, na sequência, aí vir o tempo dos juízes, para depois, então, entrar a monarquia, e depois de Saul, aí veio a divisão dos reinos, e aí 10 tribos tornaram-se reino do norte, e Judá e Efraim, o reino do sul. Muito bem. 9h22. Dúvidas? Ou podemos fazer a chamada? Como que está as participações? Vamos ver agora. O Charles, ele já tem, vou colocar aqui, atualizado, 3 pontos. O Fabrício, eu vou colocar ele junto com a irmã Miriam. Então, 4 pontos. A irmã Leila, eu vou colocar junto com o irmão Sinomar. O irmão Sinomar, que mais tem participação, eu não posso dar 10, porque senão ele vai ultrapassar o período da participação. Então, vou colocar aqui uma somatória, vamos colocar aqui de 5 pontos até agora, né? Para nós chegar no máximo, vamos supor que ele chegue lá a 10, aí fica com 10, porque senão um pouquinho vai ter que dar só de participação e já alcançou a nota. E aí, depois temos a irmã Rita Helena, também tem o período de 4 pontos. Ok? Glória a Deus. Amém. E nós vamos encerrar, então, a aula. Todos estão presentes, né? Com a oração que hoje vai ser feita pela irmã Rita. Feito por mim? Olha. Ah, tá. A paz do Senhor a todos. Vamos orar, então, né? Pode orar, irmã Rita. Soberano Deus e eterno Pai, Jesus, eu te dou graça por mais esse dia, pela oportunidade